Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu trouxe para vocês aqui um exemplo prático para a gente fazer juntos aqui, aplicado ao SAC, né? Serviço de Atendimento ao Cliente. Então a ideia, deixa eu mostrar aqui, é a gente fazer aqui a ingestão dos dados, deixa eu colocar para vocês verem minha tela também. Ó, a ingestão de dados, né? E o ETL, né? Lembrando aqui que o ETL é o processo de extração, transformação e leitura dos dados, né? O load dos dados. E para isso, eu trouxe as informações numa tabela do Excel, né? O Google Planilhas, uma tabela, enfim, numa planilha. E eu gostaria de apresentar para vocês, então, como que o que a gente tem nessas planilhas. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui só para mostrar, né, o D de usuário, D suporte, D problema e tem um F ocorrências, tá? Esse D a gente vai chamar de dimensão, né? Dimensão usuário, dimensão suporte, dimensão problema e o último que é o F é a tabela fato, que nós já vimos aí anteriormente, né? O que é a tabela fato e o que são as tabelas dimensões. Então aqui na tabela de usuário, nós temos aqui o código do usuário, né? O nome dele, o sexo, a data de nascimento e a data de inscrição dele, né? Que ele entrou no sistema. Suporte, nós temos aqui o pessoal do suporte. Então aqui o pessoal são os usuários da empresa. Essa tabela representa o pessoal do suporte, que vai fazer o atendimento ao cliente, né, no caso. Problemas são os problemas já mapeados, né? Então ele tem lá o código do problema e uma pequena descrição daquele problema, tá? E depois nós temos as ocorrências. Então tem lá, ó, na data de chamado, ele registra a data do chamado, a data da resposta e na data da resposta ele digita lá o horário inicial e final de atendimento, né? Tem lá o ID do usuário, esse ID do usuário, ó, 201, se a gente ver aqui na tabela de usuário, ó lá, vamos lá, 200, vou pegar o número bem alto, né? 201 aqui, ó, é o João. Então, nessa ocorrência, o João atendeu, o ID do suporte foi o 14, então se a gente vem aqui pegar o problema do ID do suporte, ó, que foi quem atendeu, né? 14 foi o Daniel Garcia. Depois nós temos aqui o problema 2. O problema 2 é problema com login. Beleza. E aí esse chamado está encerrado, está cancelado, está aguardando uma resposta. Qual que é o status do chamado, tá? Então é assim que a gente trabalha. Então, apresentadas as tabelas, nós vamos hoje começar a trabalhar efetivamente com o Power BI, tá? O Power BI, pessoal, se você chegar aqui, ó, digitar lá Store, né? Põe em loja e ele funciona também. Microsoft Store. Você pode baixar do site ou você pode usar da Microsoft Store. Por que eu gosto de usar a Microsoft Store sempre que vou instalar? Porque, ó, deixa eu escrever aqui, né? Power BI Desktop, tá? Power BI Desktop sem custo, tá? Sem custo. Roda na sua máquina e a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Então, vem lá instalar, você instala. Por que é melhor fazer por aqui? Porque ele vai trazer sempre a última versão mais atualizada, tá? Não corre o risco de você pegar uma versão que já está defasada ou uma versão que está em testes. Aqui já é a versão oficial mais atualizada. Feito isso, você instalou, deixa eu fechar aqui, aí é só executar o Power BI, Power BI Desktop, tá? Mostrar a carinha deles aqui para vocês. Então aqui
área principal dele, como nós vamos trabalhar com o Excel, ele já tem aqui um catálogo, uma pasta de trabalho do Excel. Então você pode abrir por aqui, você pode abrir aqui, ó, e procurar na sua pasta o arquivo Excel. Então, se eu voltar aqui, vou fazer por aqui. E óbvio, né, ele tem várias outras fontes de dados, nós vamos explorar com o tempo. Como hoje é só planilha Excel, vamos direto nela aqui, ó. Tá? Eu vou na minha base lá, vou buscar a base SAC, que é a base que eu já disponibilizei para vocês também. É só clicar aqui nela e abrir. Ele vai ter um tempo que ele vai fazer a leitura, tá? E note que interessante aqui, ó. Ele trouxe da tabela que tem uma planilha e várias abas, para ele cada aba ele vai transformar, né, em uma tabela, tá? Ele vai entender como uma tabela. Então a gente pode pegar aqui primeiro o F ocorrências, tá? As ocorrências da tabela fato. E aqui eu posso carregar ou transformar dados. Então eu vou, ao invés de carregar, eu vou entrar nesse transformar dados, que é a parte do ETL lá, né? A parte T do ETL. Então eu vou transformar esses dados. Qual que é a ideia aqui, gente? Ó, notem que ele abriu o Power Query. Power Query, ele é da família do Power BI. Se eu pegar aqui e arrastar, ó, eu estou vendo que eu tenho o Power BI lá atrás, né? Desktop lá atrás. E aqui na frente ele abriu o Power Query. E é nele que nós vamos fazer a transformação dos dados. Que transformações? Para ajudar, eu coloquei aqui uma sequência, né? Deixa eu mostrar aqui. Coloquei as tabelas aqui para vocês verem. Esse material também estou disponibilizando para vocês, tá? Então, vem aqui, ó. Então, tratamento tabela fatos. Então, por exemplo, vamos lá, higienização de cabeçalhos. Então, nós vamos remover linhas redundantes, colunas nulas, para deixar somente os dados transacionais mesmo. Então, vamos voltar lá. A gente vê aqui, pessoal, olha, que eu tenho uma coluna, que ela é só coluna nula. Tá vendo? Não tem nada aqui. Então, eu posso selecionar a coluna, clico no cabeçalho da coluna, dou um delete ou botão direito, remover. Removi a coluna. Outra coisa, então, linhas, né? Tá vendo que tem essas linhas nu aqui? Eu não posso somente selecionar e ir dando del nessas linhas. Por quê? Porque eu posso ter linhas nulas no meio, posso ter 1 milhão de registros. E lá no meio dele tem algumas linhas nulas. Então, como que faz isso? Ele já pensou nisso pra gente. Então, a gente consegue vir aqui, ó, na página transformar. Deixa eu ver onde que tá aqui. Transformar. Deixa eu ver. Aqui, remover linhas. Transformar, remover linhas. Abriu aqui, olha. Ele tem. Você quer remover linhas superiores, inferiores, duplicadas? Não. Eu quero remover as linhas em branco. Então, se clicando aqui, ele já faz todo o trabalho para vocês. Notem também, pessoal, que na importação, ele deixou aqui, ó, a linha 1, que é, na verdade, essa linha é um cabeçalho, né? Não deveria estar aqui, ó. Aqui ele pegou o relatório de ocorrência, é que lá no arquivo Excel, tinha lá o título do relatório, né? Relatório de ocorrência sistema SAC. Ele pegou aquilo lá e jogou como um título, que está errado. Onde que está o título, então, das colunas? Está na linha 1. Ele também, se a gente ver aqui na página inicial, tem lá, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Clicou nele, olha lá, ele promoveu a primeira linha a cabeçalho, né? Então, eu acho que acho que acabou aqui a parte da higienização aqui da tabela. Beleza. Próximo passo. Eu vou até mudar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vou mudar aqui.
esse aqui, opa, esse aqui nós já fizemos. Agora vamos calcular aqui, ó, o tempo de latência. O que é isso? Eu quero saber da data que teve o chamado até a data de resposta, quantos dias se passaram, tá? Para ver, chama isso de latência, né? O tempo de resposta do chamado. Então, como que a gente faz isso? Então, vamos lá, vou voltar lá. Ó, eu vou clicar primeiro, e como que a gente acha isso, né? Na verdade, é o tempo, a data da resposta menos a data do chamado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro, vou selecionar a data de resposta, depois eu vou clicar com Shift, clicar em data de chamado. Aí no data de chamado, as duas estão selecionadas, eu vou inserir uma coluna. Vou clicar aqui, ó, adicionar coluna. Cadê a coluna? Adicionar, na verdade, o que eu quero? Uma data, ó. E que data? Eu quero subtrair dias. Olha que legal, já tenho essa funcionalidade aqui. Então, aqui, olha aqui, ó. O chamado chegou no dia 1 do 1, foi respondido no dia 2 do 1. Tempo de resposta, 1 dia. Tá? Então tem aqui 6 dias e assim vai. Duplo clique no cabeçalho. Eu quero mudar isso aqui para, vamos voltar lá o que eu pedi aqui. Quantidade de dias de resposta, para resposta. Dá um Ctrl C aqui, pessoal, olha aqui. Selecionei o meu cabeçalho, Ctrl V, tá aqui, ó. Dias de resposta. Beleza, vamos voltar na nossa... Aqui já tá legal. Quero saber também uma métrica de eficiência operacional, né? Então, o desenvolvimento de uma coluna chamada, já vou selecionar aqui, ó, tempo de atendimento em minutos. O que é isso? É a diferença entre a hora final e a hora inicial, tá? E eu quero isso aí, como é minutos, né? Eu quero com 2 casas decimais. Notem que aqui o dia é inteiro, né? Não tem um dia e meio, nada disso. Agora aqui já é diferente. Então, como que eu faço aqui? Mesma coisa. Vou clicar aqui na hora final, Shift, hora inicial, e agora eu venho lá e vou adicionar uma coluna, tá? E essa coluna é do tipo hora. E o que eu quero fazer com essas horas aqui? Eu quero subtrair. Olha lá, subtrair. Já vou dar um duplo clique aqui, ó, Ctrl V. Só que eu quero em minutos. Aqui o que ele está me dando aqui, pessoal? Olha, não sei se vocês veem direito aqui, mas ele está falando o seguinte, ó, é dia, depois vem hora, minuto e segundo, tá? Não quero isso, eu quero assim, aqui, ó, no caso 3:30, né? 3 minutos e 30 segundos, eu quero 3,5, 3,5, né? Então, como que eu faço aqui? Eu tenho que transformar esse cara aqui. Eu clico na coluna, vou lá em duração, olha lá, e aqui eu quero o total de minutos, ó, total de minutos, que ele colocou aqui, ó. Então, ó, 3 minutos e meio, mas nesse caso aqui, ó, 4,23, deu uma dízima, né? Então, eu quero só com 2 casas decimais. Como que eu faço isso? Clico na coluna, se você não tiver a coluna, né? Você clica nela aqui. Ah, quer ver, pessoal? Vamos fazer diferente? Assim já mostra uma outra propriedade para vocês. Notem que eu adicionei coluna, né? Então não é para adicionar. Não sei se vocês prestaram atenção aqui, à medida que eu fui alterando essa tabela, né, fazendo a transformação dela, ele foi colocando aqui as etapas aplicadas, ó. Então ele promoveu o cabeçalho, alterou o tipo, removeu colunas e assim por diante. À medida que ele vai, é como se fosse um log. Tudo que eu fui fazendo, ele foi registrando. Então chegou aqui esse último minutos aqui, ó. Minutos totais inseridos, não quero. Aliás, eu não quero nem a coluna renomeada subtraída.
subtração de horas, eu quero aqui, ó. Vou cancelar esse cara aqui, ó. Tem certeza que deseja excluir essa etapa? A exclusão dessa etapa pode afetar as etapas seguintes, porque eu tenho mais etapas aqui. É isso mesmo que eu quero, vou excluir. Então, olha aqui que eu excluí. Deu erro aqui porque... porque... Já vou falar porque eu quero excluir também. Eu quero chegar só até aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Fui voltando, né? Fui voltando no que eu fiz. Como se fosse um Ctrl Z aí. Mas todo registrado aqui, viu, pessoal? Isso aqui, ele te acompanha até o final e é preciso. Bom, lembra que eu selecionei aqui e fui em adicionar coluna? Na verdade, não é isso que eu quero, né? Eu quero transformar a coluna, não vou adicionar mais nada. Então, eu venho aqui em agora, transformar. E lá em transformar eu também tenho aqui a duração, ó. Então eu venho aqui a duração total de minutos. Agora sim, ó, estou na mesma tabela, desculpe, na mesma coluna, vou transformar minutos. E eu quero agora arredondar. Clico aqui, já tem também, ó, em transformar, já tem o arredondamento. E eu quero arredondar isso aqui, na verdade, ó, arredondar 3 pontinhos. Eu venho aqui, pessoal, olha, quantas casas eu quero? 2, né? Solicitei 2 lá. Pronto, ele já veio aqui, já colocou aqui número de casas. E aqui realmente faltou a gente alterar aqui, né? Então ele quer tempo de copiar aqui, copiar, tempo de atendimento em minutos. Vamos voltar lá, clique aqui, Ctrl V, tempo de atendimentos em minuto. Perfeito, tá aqui. Então esse item nós vencemos ele. Legal. Otimização de memória. Agora, vamos, já que eu não vou usar, já extrair quantos minutos eu tive de chamado, eu não preciso mais da coluna hora inicial nem hora final. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionei as duas, botão direito, remover ou delete. Então, removi. E notem que se eu estivesse utilizando o Excel, que a gente olha aqui e pensa, isso aqui é igualzinho Excel. Não é igualzinho Excel. Ele tem o formato de uma tabela que parece Excel. Porque se fosse no Excel, vocês concordam comigo? Quando eu cancelo uma coluna e eu tenho essa daqui, ó, tempo de atendimento, que depende daquela coluna, o que aconteceria aqui? Daria referência inválida, que não existe mais a coluna que eu estou fazendo o cálculo. Aqui não. O Power BI, ele pega os dados da planilha, quando a gente carregou, fez o load dele, ele trouxe para dentro do Power BI. A planilha continua intacta lá. Tá? Eu não estou alterando a planilha, não estou nos dados da planilha. Ele importou para dentro do Power BI e eu estou dentro do Power BI. Tá? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então limpamos aqui, eu acho que... Deixa eu ver. Pronto, limpamos aqui. E eu deixei aqui uma tabelinha já pronta para vocês depois comparar quando vocês forem fazer, vocês mesmos forem executar essas tarefas, tá? Legal. Aí, nós vamos para a segunda tabela, que é a de usuário. Vamos voltar lá então. Acabei de fazer a transformação, eu estou no Power Query, pessoal, né? Como que eu faço para voltar lá no Power BI com essa tabela já toda corrigida? Eu venho aqui, ó, arquivo, eu tenho fechar e aplicar, aplicar e continuar dela, ou fechar e não salvar nada. Eu quero fazer o quê? Eu quero fechar o Power Query e aplicar essas atualizações. Então eu clico aqui, tá? Ele vai carregar agora, vai fazer todas aquelas atividades, aqueles itens que a gente colocou lá no Power Query, ele vai executar na tabela e vai trazer aqui, ó. Então já aproveitando aqui que eu estou no Power BI, no desktop, vou mostrar aqui, olha. Se eu clicar aqui, eu tenho essa exibição, que é onde nós vamos construir
aqui os nossos dashes, relatórios e tudo mais. É a parte visual. Aqui nesse outro ícone, ó, que tem uns tambores, desculpe aqui, antes, que tem esse ícone que parece uma matriz, né, uma tabelinha, uma planilha. Se você clicar, olha aí, ele tem já aqui a tabela F ocorrências, ó. Todas as informações da tabela F ocorrência. Se eu vier mais para baixo aqui, esses tamborzinhos, né, que representam banco de dados, eu venho aqui, eu tenho o modelo, ó. Por enquanto eu tenho um modelo de uma tabela, como se fosse o modelo de dado de relacionamento, né? Mas com uma tabela só. Pô, mas agora eu quero carregar o resto, como que eu faço? De novo, vai lá, ó, pasta de trabalho, se ela não aparecer carregada, você carrega ela, não tem problema nenhum, ó, ele vai trazer aqui. E como eu já importei fiz uma só para mostrar o processo para vocês. Mas a gente pode fazer, e a gente costuma fazer isso, tá, pessoal? Selecionar todos. Só não vou selecionar a ocorrência porque nós já fizemos. Então, eu vou selecionar as 3 e vou, ao invés de transformar dados, vou mostrar o carregar dados para vocês. Ó. Carregar dados. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele está carregando, mostrou para mim, ó, carregou elas aqui. Se eu vier aqui, ele também está carregado aqui, pessoal, olha aqui, ó, o de problema, de suporte e de usuário, tá? Tá tudo aqui. E o que eu quero fazer mesmo? Vamos lá na nossa documentaçãozinha aqui, ó. Eu quero trabalhar com o de usuário. Maravilha. Então, eu estou onde? Estou no Power BI e quero ir lá para o Power Query, trabalhar com o de usuário. Como que eu faço isso? Venho aqui, ó, no modo exibição. Modo de exibição, esse em cima aqui. Vou lá, pessoal, olha aqui, ó, transformar dados. Se eu clicar aqui, ó, transformar dados, pronto, ó, ele vai carregar para mim as tabelas, aqui na parte esquerda, e à medida que eu vá clicando aqui, ele vai mostrando o conteúdo das tabelas. E a tabela que nós vamos pegar agora é o de usuário. Então aqui em de usuário, vamos ver o que a gente precisa fazer nela. Vamos lá. De usuário, parte de strings, tratamento de nomes e sobrenomes para padronização visual. Isso aqui é muito legal, pessoal. Dá uma olhadinha só. Aqui, ó, de usuário, nome. Não está naquele formato americano, né? Sobrenome e nome, sobrenome e nome. A gente não usa isso aí, então a gente usa mais o nome e o sobrenome. É o inverso. Então, como que a gente faz aqui? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma coluna. Já que eu vou criar uma coluna, né? Adicionar coluna. E aqui, eu vou chamar essa daqui, ó. Coluna de exemplo. Isso aqui é como se fosse, e é, né, na verdade, uma inteligência artificial embutida aqui. Que à medida que você vai digitando, ele vai montando uma fórmula que faça sentido para o que você quer. Então ele aprende com o exemplo que você vai dar. E qual que é esse exemplo? Então aqui eu tenho lá, ó, Gomes Adelino. O que eu quero? Ah, só um detalhe. Deixa eu voltar para ficar mais claro isso. Eu vou cancelar, tá? Voltei aqui, tá? Olha só. De usuário. Tá vendo? Tá a cor do usuário? Clica aqui no nome do usuário. Deixa essa coluna marcada, tá? E daí sim, vem aqui, ó, coluna de exemplo. De todas as colunas ou da seleção? Da seleção, né? Eu só quero essa que está selecionada aqui, ó. Então, eu venho aqui, ele colocou uma coluna, e aqui na coluna, ó, eu vou digitar o nome que eu quero. Então, aqui é Adelino Gomes. Dou um tab, gosto de fazer com tab. Vou no próximo, Adelino, espaço, Werneck. Tab, opa, ele já está tentando arrumar aqui, ó. Então ele pegou, vamos ver se ele pegou tudo certo aqui, ó. Adriano de Souza. Adriele Sá Rodrigues. Alberto Rusa de Carvalho.
Alfredo Machado Araújo. Alfredo Machado Araújo. Aline da Silva. Opa, aqui ele já não conseguiu, já se perdeu, ó. Então o que eu faço? Eu vou ajudando ele, eu continuo escrevendo. Adriano, geralmente é no terceiro, quarto ele já arruma, mas vamos embora, vamos em frente. Adriano de Souza, Tábio, Adriele, com 2 L's, Sá, Rodrigues, Tábio. Opa, já arrumou, tá vendo? Já arrumou, vou dar um ok aqui. O que ele fez? Então ele pegou agora, alterou, deixou no formato que eu queria. Então vou colocar aqui, ó, duplo clique na coluna, nome de usuário, tá? Então é esse cara agora que ficou. E esse daqui, nome de usuário, que é o antigo lá, eu posso deletar, vou dar um del nele, ó. Pronto. Então ficou esse cara aqui. Eu posso puxar ele pra cá, tá vendo? Pra lá e pra cá. Beleza. Ficou ótimo. Vamos voltar lá na nossa documentação. Fizemos o parse. Codificação categórica. Então eu tenho aqui na minha tabela, ó, M, sexo, M e F. Então, eu quero que ao invés de M seja masculino, ao invés de F seja feminino. Então, como que eu altero isso? Então, vou clicar aqui na coluna, selecionei a coluna, vou em transformar, não quero criar uma nova coluna, só vou transformar. E aqui eu venho aqui, ó, substituir valores. Clico nela aqui. O que eu quero? Quando for M, eu quero substituir por masculino. Ok? Vou de novo lá, substituir valores. Quando for F, eu quero substituir por feminino. Ok? Pronto. Já fez, já transformou. Vamos voltar lá. Ok, aqui já está legal. Notem também, pessoal, que ele criou aqui, ó, ele tem aqui a data de nascimento, tá? Eu vou querer aqui trazer a idade dele. Por que isso? Porque eu vou criar mais para frente grupos através do cálculo da idade, por exemplo, né? Eu posso fazer cálculos com isso. Então é legal eu transformar isso em idade. Como é algo muito comum, o Power Query já faz isso para a gente também. Olha que legal. Então o que eu quero? Eu quero, na verdade, aqui, ó, vou selecionar a data de nascimento e eu quero incluir agora na coluna, né? Então vou adicionar uma coluna. Essa coluna é uma coluna data. E aqui já tem, ó, idade. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a data de hoje, menos a data de nascimento, e vai trazer aqui a idade dele. Mas olha o formato que ele trouxe. Não quero assim. Eu quero o formato em anos. Tanto que, bom, a idade não precisa nem falar que é em anos, né? Então o que eu quero? Eu quero alterar aqui, ó. Não, tá vendo adicionar? Não quero mais adicionar. Eu quero agora transformar. O que eu quero transformar? A duração desta tabela. Eu quero que ela apareça, ó, em total de anos. Agora sim, ó. Então aqui eu tenho 28 pontos, os quebrados. Os quebrados aqui são os meses. Também não quero saber os meses, eu quero a idade dele. E assim, ó, não adianta você falar que você tem... Qual a sua idade? Você fala assim, 28,5. Quer dizer, 28 e 6 meses. Você não fala isso, você fala 28. Então, enquanto você não completar 29, você tem 28. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, a idade, e vou arredondar, né? Eu não quero essa casa decimal. Como que eu faço isso? Seleciono a idade, vou em transformar, e aqui em transformar, ó, arredondamento. Só que eu quero fazer o quê? Ó, arredondar para baixo. Aqui, pronto. Então agora tem 28, 29 e tal. Transformamos em data. Maravilha, vamos voltar lá. Vencemos também essa etapa. Próximo, agora sim, ó, através da idade eu quero criar o que a gente chama de faixa etária, né?
Como a gente não tem tantos dados assim, tanta variabilidade, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, nós vamos ter a seguinte regra, ó. Se a idade do cara for menor que 25 anos, tá? Ele é jovem. De 25, menor, né? Então o que é? 24, 23 é menor que 25, não é igual. Agora, de 25 até 59 anos, ele é um adulto. E se ele for maior ou igual a 60, ele é um sênior. Tá? Nós vamos criar essas categorias aqui. Então, como que a gente faz isso? Então, vamos voltar lá. Olha aqui, pessoal. Então, nós vamos trabalhar aqui com idade. E o que eu quero inserir uma coluna, né? Vou adicionar. Então, adicionar coluna. Que coluna é essa? É uma coluna condicional. É uma condição que eu vou criar. Que condição é essa? Então, olha, se a coluna idade for menor, é menor que 25, então, o que ele é menor que 25? Ele é jovem. Vou adicionar outra cláusula aqui, ó. Se não, se a idade for, deixa eu voltar lá, esqueci aqui como que é, 25 a 59, então, menor que 25 é jovem, menor, vou mudar aqui, ó, menor ou igual a 59, ele é adulto. Então, se ele for menor que 25, ele é jovem. Se ele for menor que 59, é adulto. Se não, o que ele pode ser? Somente maior do que 60. Né? É a lógica. Então, se não, ele é o quê? Idoso? Não. O que é? Sênior, né? Idoso. Sênior. Chique. Ok. Olha lá, criamos. Opa. 28 é sênior? Tá errado. Pera aí, vamos voltar. Vamos ver essa fórmula aqui, ó. Então, se for menor que 25... Opa, pus maior, né? Menor... Tá vendo aqui? É bem parecido com a fórmula do Excel, né? Ó. Então, menor igual a 59, agora sim. Pronto, agora sim. Vocês viram o que eu fiz, né? Estava maior ou igual a 59. Não é. Então, agora, criamos mais uma coluna. Opa, esquecemos de dar o nome dela, né? Que nome que ele quer? Faixa etária. Então, aqui, faixa etária. Tá aqui, vencemos mais um, colocamos a regra, perfeito. Então daí vocês vão fazer o seguinte, pega lá e faz no processo com a tabela, com a planilha que eu passei para vocês com esse vídeo conseguem reproduzir aí na casa de vocês. Beleza, então agora nós vamos fazer o que? Acabou? Deixa eu ver aqui, usuário. Olha só. Faltou problema. O problema já não tem o que fazer. Já está tudo certinho. Tem o código e a descrição do problema. O de suporte. Tá. O que a gente poderia fazer aqui? Poderia colocar o sexo, se é masculino ou feminino, como a gente fez. Poderia colocar a idade. Mas aqui, a ideia, nós não vamos utilizar isso aqui. Por quê? É o pessoal do suporte aqui. Então, para o pessoal do suporte, eu só vou querer isso aqui mesmo. Eu poderia até excluir essas colunas aqui, ó. Então, sei lá, ó. Selecionei os dois lá, botão direito, remover. Só quero saber aqui o nome do pessoal do suporte, tá? Mas pensando bem,
Depois você pode querer fazer alguma análise com esse pessoal aí, sei lá, não falar se ele, a idade média dos atendentes. Vamos fazer o seguinte, vamos, tá vendo que legal? Etapas aplicadas, vamos excluir essa etapa aqui, ó. Aí ele volta ao que era antes, tá bom? Ver se tem mais homem que mulher no departamento, não sei, vamos deixar ele aí por enquanto, tá? Então nós não vamos fazer nada por enquanto com ele. Aqui, legal. Agora que eu não tenho, já fizemos tudo, nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá, lembrando que a gente está aqui no Power Query, ó, né? Então tem que voltar lá para o Power BI. Como que eu faço isso? Arquivo, fechar e aplicar. Ele vai aplicar, maravilha. Deixa eu ver uma coisa aqui, faixa etária. Pessoal, eu vou ver se deu isso aqui e eu não falei para vocês. Eu vou voltar lá no transformar dados. Deixa eu ver uma coisa. Eu falei da tabela aqui, mas não falei para vocês da tipagem das tabelas que ele faz automaticamente. O que é isso? Olha, tá vendo? Se eu clicar aqui no cantinho, ele mostrou aqui um data, ó, tá vendo? Uma data. Então, essa coluna é do tipo data, né? Data no português, né? Data. Essa também. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, o que é? É um inteiro, um número inteiro. Suporte também um número inteiro. Tá vendo o ABC, ó, status? O status é um ABC, o que é o ABC? Aqui, ó, ABC texto, coluna do tipo texto. Então você tem que dar uma olhada depois se está tudo correto, se é isso mesmo, ó. Aqui, tá vendo? Tem casa decimal, então é 1.2, ó, 1.2 aqui de exemplo, ó, é número decimal, beleza. Então a ocorrência está legal. Problema, nós não temos nada que mexer no problema. Usuário, aqui, ó, legal. Tá vendo? Tá ABC 123. Ele não soube aqui mostrar pra gente o que é. Então ele está acertando números e letras. Não é isso que eu quero. Então eu clico aqui, ó. O que é essa coluna? Faixa etária. É uma coluna texto. Ponto. É uma coluna texto. Então agora eu já transformei texto. Isso aqui é idade, data. Aqui é texto também, texto e código. Perfeito. Posso voltar lá, ó. Fechar e aplicar. Maravilha. Ele vai ler aqui e agora as tabelas já estão prontas. O que faltou aqui para a gente ver? Relacionamento. Então agora, estando com as tabelas aqui, eu posso pegar, sempre gosto de fazer isso, tabela fato, pessoal, ela fica aqui, ó. Ela é a tabela principal. E você tem, externamente a ela, você tem a tabela, as tabelas dimensões. É que aqui só tem 3 tabelinhas e ela do meio, né? Mas isso é que a gente chama de formato estrela. É uma no meio e várias tabelas, quase que formando um desenho de uma estrela, né? Sei lá. Então, é por isso que é chamado de modelo estrela. E como que eu faço para linkar essas tabelas aqui? Eu clico lá, ó, tem que conhecer, por isso que é importante conhecer banco de dados, né? Modelo de relacionamento, até para você ter esse conhecimento. Então você sabe que aqui no D suporte, você tem, vamos chamar de chave primária, que é o código do suporte. E ele está relacionado lá na ocorrência com o ID do suporte. Tá? Tem nomes diferentes, não tem problema nenhum. Se você sabe a lógica, você clica aqui, ó, arrasta, vai lá no ID suporte e solta. Dá um salvar. Então notem que ele fez aqui, olha o relacionamento 1 para N. Então, um código de suporte, ele pode aparecer N vezes em ocorrência. Aliás, todos os relacionamentos são assim. 1 para N, sendo que o N é sempre a tabela fato. Né? Então aqui, aí tanto faz você vir daqui para cá ou
Isso aqui eu vou fazer diferente, ó. Código do usuário. ID do usuário com código do usuário. Aqui ele mostra que ele está falando, né? Aqui, ó. D para, 1 para N, né? É salvar aqui, ó. Então, ó, 1 para N aqui, o asterisco indica o N. Maravilha. E aqui código do problema com ID do problema. Ok. Pronto. Então nós temos aqui nosso modelo estrela. Então aqui, ó. Depois vocês dão uma lida melhor aqui, né? Star Schema, né? Modelo estrela. Tabelas fato, tabelas dimensões e os relacionamentos, que são as conexões que ele vai fazer, né? Dimensão de usuário, nós já fizemos, né? Já fizemos isso aqui. Aqui é um exemplo daquele, vamos supor, sei lá, eu trabalho com linguagem de programação. Então, se eu fosse utilizar uma linguagem de programação para fazer aquela distinção entre faixas, né, que a gente utilizou, eu usaria esse código aqui, que foi o que a gente acabou fazendo lá, né? If idade menor que 25, ele é um jovem. Se não, se a idade for entre 25 e menor que 60, né, ele é adulto. Se não, ele só pode ser maior que 60, ele é sênior. Tá? Então, eu acho que é isso aqui. Por hoje nós vamos parar por aqui, tá? Eu gostaria que vocês praticassem isso então, tá? Pega a planilha, dá uma lida na aula com esse material, monta, vocês vão se familiarizando já com o Power BI e o Power Query, tá bom? Então, obrigado pessoal, a gente se vê mais pra frente. Tchau, tchau.